Este vídeo tem o objetivo de apresentar o percurso da pesquisa Limites Extremos, a poesia de Giorgio Caproni e Andrea Zanzotto, realizada durante o ciclo 2022-2023 do PIBIC. Enquanto meu colega bolsista se concentrou na obra de Zanzotto, a minha pesquisa teve como foco Giorgio Caproni. O objetivo foi analisar o impacto da guerra na poesia caproniana, a relação do poeta com o espaço urbano e como essas influências aparecem no resgate da métrica tradicional e na proposta de releitura das formas clássicas. Nesse sentido, os estudos se voltaram para a coletânea Il Passaggio d'Enea, publicada em 1956, com um olhar mais atento aos sonetos, dentre as diferentes formas poéticas presentes na obra. Reconhecido como um dos principais expoentes da literatura italiana da segunda metade do século XX, Giorgio Caproni é autor de uma vasta obra poética, que foi capaz de carregar em si a essência de toda uma geração. Caproni traduziu em versos a realidade de uma sociedade atravessada por um evento que deixou marcas no espaço urbano e nos corpos que o habitam, a Segunda Guerra Mundial. A poesia de Caproni é, ao mesmo tempo, formada e capaz de dar forma à memória de uma experiência traumática, vivida coletivamente e intensificada em seus versos por lembranças e inquietações pessoais. A experiência da guerra, da qual ele fez parte de forma ativa, lutando como partigiano na resistência, se faz presente de forma marcante e constante na sua escrita. Para iniciar a pesquisa, buscamos entender e traçar um perfil da evolução da poesia italiana na segunda metade do século XX. Para isso, encontramos apoio principalmente nos textos críticos de Enrico Testa e Piero Vincenzo Mengaldo. Durante o percurso da pesquisa, também foram essenciais as leituras de ensaios escritos pelo próprio Caproni e organizados em A Porta Morgana, assim como uma série de entrevistas concedidas pelo poeta e reunidas em Il Mondo ha bisogno dei poeti. Il Passaggio d'Enea é tido pelo próprio autor como sua primeira grande coletânea. A complexidade estilística e métrica caracteriza a publicação. Identificamos neste livro uma variedade de formas, assim como a experimentação em diferentes níveis, do verso ao poema e as seções do próprio livro. A guerra é um argumento importante na coletânea, assim como a relação do poeta com a cidade. Particularmente com Gênova, Caproni tem uma forte relação de afetividade, construída na juventude. Nascido em Livorno, na região da Toscana, ele se muda ainda criança para a capital da Ligúria, onde vive até o final da década de 1930. Ela desempenha um papel essencial na formação do autor. Dentre os poemas presentes na coletânea, alguns são como declarações de amor a Gênova, como Sirena, por exemplo. Ele foi objeto de uma análise detalhada durante a segunda metade do percurso da pesquisa. A apresentação de uma comunicação, realizada no evento internacional Desarquivando o Literário, Percurso entre Línguas, teve como objetivo analisar o soneto e a tradução dele, feita por Aurora Fornoni Bernardini. Sirena é um soneto monobloco com 14 versos em decassílabos. A métrica tradicional, no entanto, é modificada. A divisão entre as estrofes desaparece. Nomeado pelo próprio Caproni como soneto monobloco, a experimentação métrica oferece, em sua inteireza, a sustentação necessária ao desmoronamento provocado pela guerra. Com um ritmo ágil e imagens que correm rapidamente entre os versos e vão se acumulando, o movimento poético tenta captar a topografia arquitetural de Gênova, marcada pela verticalidade. Essa cadência se deve à utilização do enjambement e também a uma notável musicalidade, marcada pelas rimas e pelo uso de palavras paroxítonas no final de cada verso. A rica história poética de Giorgio Caproni não se resume ao tema da guerra ou da relação com o espaço urbano. Eles são, no entanto, decisivos argumentos que se prolongam no tempo, ecoando até a publicação das últimas coletâneas. Estudar o Passaggio d'Enea, nesse sentido, foi como buscar na base o suporte necessário para entender a obra do autor. Seja na complexidade da organização do livro, na mistura de diferentes formas poéticas, seja na crueza do tratamento do tema da guerra ou na abordagem de outros que lhe são caros, como a relação com Gênova, por exemplo, Caproni atinge nessa obra um marco no seu legado. O retorno à tradição, como a escolha pelo soneto para dar forma aos versos, ganha com Caproni um novo olhar, capaz de apoiar-se na solidez do clássico, ao mesmo tempo em que o supera. Ter a oportunidade de conhecer mais a fundo a obra de Giorgio Caproni trouxe experiências enriquecedoras para a minha formação. As vivências dessa pesquisa me permitiram adentrar o mundo da crítica poética, conhecer novas obras e autores e aprimorar meus métodos de leitura e estudo. Ao mesmo tempo, as discussões levantadas me permitiram refletir sobre diferentes aspectos da literatura e do fazer literário, ampliando minha visão enquanto leitora e pesquisadora.